No livro O Passe da Política Urbana no Brasil, escrito por Emília Maricato em 2011, a autora diz: a implementação de um plano tende a seguir a tradição. O que favorece alguns é realizado, o que os contraria é ignorado. Na cidade, notamos diversos agentes em disputa. Já vimos que gestão e planejamento urbanos são instrumentos que compõem a nossa política urbana brasileira e que nossa política urbana brasileira, de acordo com o artigo 182 da nossa Constituição, busca cumprir as funções sociais da cidade para o bem-estar de seus habitantes. E aí, meu amigo, cabe o questionamento. Esse bem-estar consegue atingir todo mundo ou existe um máximo alcançável de cidadãos ou ele só atinge um pequeno grupo? Tá todo mundo vivendo de boa na cidade? Essa resposta eu não vou te dar, mas eu posso te apresentar alguns dados para que possamos pensar juntos. Em um estudo elaborado pelo Projeto Axé em 2017, foi estimado que há, no mínimo, cerca de 14.513 pessoas em situações de rua em Salvador. Isso significa que 0,5% da população não dorme embaixo de um telhado que pode chamar de seu. Segundo o grupo Municípios e Saneamento, que mapeia o saneamento básico do Brasil, Salvador possui uma população de 336.361 habitantes, o que corresponde a 11,7% da população total sem acesso à água. De acordo com o mesmo grupo, 594.959 habitantes não possuem acesso ao serviço de esgotamento sanitário, o que corresponde a cerca de 21% dos habitantes de nossa Salvador. Mas, mesmo assim, o que não falta são condomínios novos com urbanismo planejado, perto das áreas verdes das cidades, aquele shopping novo no centro, os vários prédios altos na beira da praia, a demolição dos casarões no centro para a construção de restaurantes e hotéis novos. Afinal, o planejamento existe? E a gestão? Eu sou o Igor e esse é o MRU. Hoje daremos seguimento à temática Gestão e Planejamento Urbanos. Em nosso último vídeo, falamos como esses dois instrumentos são importantes e influenciam diretamente as nossas vidas dentro do espaço urbano. Já neste vídeo, iremos trazer alguns exemplos e tentar aprofundar mais o assunto. E eu já te adianto, sim, existe gestão e planejamento. Talvez eles só não sejam eficazes para a maioria da população no Brasil. De acordo com Chavenato, eficácia é uma medida de alcance de resultados, ou seja, a capacidade de atingir objetivos e alcançar resultados. Portanto, só recapitulando o que falamos no vídeo passado. Gestão é o conjunto de ações dentro de um planejamento. Nos planejamos para uma ação no futuro e gerimos uma série de pequenas ações para que o objetivo do plano seja alcançado. Mas e por que estamos falando que a gestão e o planejamento não são eficazes no nosso país? A gente te explica com um exemplo diretamente de Salvador. A desigualdade socioespacial existente em nosso país e em nossa capital faz com que sejam necessárias a criação de políticas que possam frear e reprimir ações que causem o aumento dessa desigualdade. E é nessa perspectiva que surgem as Zonas Especiais de Interesse Social, chamadas também de ZEIS. Na nossa política urbana, que é a união da gestão e planejamento urbanos em lei, os artigos 182 e 183 da nossa Constituição Federal de 88 determinam que os municípios são os responsáveis por instituir ZEIS. Mas, e aí? O que são ZEIS? Assim como a política urbana institui a criação de ZEIS, também institui a criação do plano diretor. E é nele que estará a delimitação das ZEIS do município. Ou seja, as áreas de dentro da cidade onde esse instrumento deverá ser implementado. Portanto, no plano diretor vigente de Salvador, ZEIS são destinados à regularização fundiária, urbanística e jurídico-legal e à produção, manutenção ou qualificação da habitação de interesse social e habitação de mercado popular. Complicou? Calma! Basicamente, as ZEIS são áreas da cidade que devem cumprir a sua função social como moradia para grupos de baixa renda. Nelas, é designado o uso habitacional para pessoas que moram em costas, às margens de rios e basicamente em habitações precárias. As ZEIS também garantem a habitação digna àqueles que têm uma renda alta o suficiente para viverem com um mínimo de salubridade. As ZEIS, além de tudo isso, garantem acesso a melhores serviços e equipamentos urbanos, fazendo com que quem as habita não seja excluído do contexto da cidade. E aí surge a dúvida. Em lei, tá tudo ok. Mas isso acontece de fato? E aí a gente segue a nossa linha de raciocínio
com nossa queridíssima Salvador. Lembra que falamos em alguns vídeos passados, como da Constituição do Estado, e o nosso último vídeo de gestão e planejamento urbanos, que tem diversos agentes disputando o espaço? Então, nada muda. Em Salvador foi destinado uma área no PDDU para o Tororó. A necessidade de morar existe, e hoje há uma grande dificuldade. Essa dificuldade se dá por causa da baixa renda das pessoas que não conseguem alugar ou adquirir um imóvel. Apesar de o Estado garantir por lei, na prática, ainda há uma grande dificuldade para a efetivação desse direito. Com esse contexto, surgem as ocupações na cidade. Uma delas, na cidade de Salvador, começou há 14 anos com a instalação de algumas famílias no Tororó. Esse local é limítrofe com a Estação da Lapa. Paula Moreira, Antônio Oliveira e Thiago Brasileiro, que elaboraram uma pesquisa sobre a rua Monsenhor Rubens Mesquita, no ano de 2018, comentam que, antes da ocupação, há 14 anos, havia um matagal, além da fonte histórica do Tororó. Nesse matagal, segundo relatos, ocorriam assaltos, estupros e a desova de cadáveres e de objetos furtados. Ou seja, a ocupação passou a dar uma nova função ao que era um vazio urbano, erradicando algumas problemáticas. Na época, não houve nenhuma fiscalização ou reintegração de posse por parte da prefeitura. Entretanto, hoje, depois de 14 anos, a Prefeitura de Salvador tem movido um processo de reintegração contra a comunidade em questão, dizendo que ela é esbulho possessório. Isso significa que as pessoas serão retiradas dali porque a área deve ser devolvida à prefeitura. Mas qual é a razão para o real interesse nessa área? Há especulações que essa área pode vir a ser o futuro estacionamento do shopping Nova Lapa, de interesse privado, assim como há especulação de um envolvimento com o complexo do BRT que está sendo construído na cidade. Ainda segundo os pesquisadores, os autos do processo dizem que essa área estaria destinada aos interesses públicos do município, quando, na verdade, está sendo direcionada para a utilização de grupos privados. E você lembra das leis que comentamos lá atrás? O instrumento da política urbana que está no PDDU? Pois bem, Tororó é uma leis de acordo com o PDDU vigente. Portanto, no lugar em que deveriam estar sendo criadas melhores condições de vida para a população, com garantia de habitação e do direito à cidade, estamos vendo a demolição de casas para o interesse privado. E voltamos ao início da nossa conversa. A política urbana existe, o planejamento para o Tororó existe, mas a gestão pelo poder público municipal não tem sido eficaz. Com isso, estamos fadados a lidar com mais problemáticas urbanas. Nesse vídeo, trouxemos exemplos que mostram que nossa política urbana existe, mas que precisa ser melhor gerida por nossos governantes. E que nós, a sociedade civil, precisamos nos articular para sabermos onde e como cobrar deles. O Tororó é só um exemplo de vários casos de resistência nas cidades. Para saberem mais sobre o assunto, entre no nosso site, que lá temos todas as referências que usamos para este vídeo, além de outros textos de professores e especialistas no assunto. Também não deixem de acompanhar a luta do pessoal lá do Tororó. O Instagram deles é o @TororóResiste. Deem aquele joinha no nosso vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com a galera. E nunca se esqueçam, adquirir conhecimento é a melhor forma de resistência. Nossa.